O texto agora é 1 Samuel 28, 6 a 25. Esse texto retrata a história em que Saul consulta uma feiticeira. E essa feiticeira, ela faz com que Samuel, após morto, ele volte, segundo o texto aqui, né? E converse com Saul a respeito da guerra que o povo de Israel estava empreendendo contra os filisteus. Este texto é um texto muito utilizado pelos espíritas para mostrar que é possível entreter diálogos, conversas com as pessoas que já faleceram. Vamos analisar esse texto. 1 Samuel 28, 6 a 25. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Note que aqui aquela mulher conversa com Saul, que estava ali disfarçado, sem saber que era Saul. E ela fala de uma ordem do próprio Saul de matar os feiticeiros, algo que anteriormente Saul havia feito, por ordem de Deus. Verso 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Note que aqui Samuel já estava morto. Se você acompanhar o relato aqui do livro de 1 Samuel, você vai encontrar esse detalhe. E aqui Saul pede que aquela mulher faça então subir a Samuel, melhor dizendo. Verso 12 continua o relato. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Note que aqui a mulher nem disse que era Samuel. Ela disse que era um homem, um ancião envolto numa capa. E Saul entendeu que era Samuel. E olha que interessante aqui, olha. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel aqui agora então comete um erro gravíssimo. Ele se prostra diante de um espírito que supostamente era Samuel. Mas vamos continuar analisando o relato. Versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Olha só, mortos com Saul, como se eles pudessem ter noção disso após a morte. Note só o que esse espírito falou com Saul. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E realmente tudo isso aconteceu. Aquele espírito estava falando coisas que aconteceriam. Note que intrigante esse relato.
Versículo 20. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia, toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado. E se apressou e o matou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ázimos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Olha que interessante esse relato, querido. Mas uma pergunta é: qual que é o verdadeiro contexto dessa história? Deus aprovou esse encontro de Saul com uma feiticeira? Esse espírito que apareceu a Saul era realmente Samuel, depois de morto? Porque nós vemos aqui que realmente, se você acompanhar o relato, tudo isso que esse espírito disse aconteceu. E hoje muitas vezes você pode estar ouvindo espíritos que supostamente são pessoas falecidas dizerem coisas que realmente vão acontecer. Mas isso significa que realmente esses espíritos são espíritos de pessoas falecidas ou espíritos de demônios? Vamos provar, fazer o teste das Escrituras. Vamos ver se Deus aprovou isso. Eu quero que você entenda que Saul já havia expedido uma ordem para exterminar todos os feiticeiros da terra de Israel. E essa mulher, ela estava escondida em uma caverna justamente por causa dessa ordem, dessa sentença, desse decreto. Ela estava escondida ali naquela caverna. E por que Saul havia emitido esse decreto para matar os feiticeiros? Isso era uma ideia dele, isso veio da vontade dele, ou isso era uma ordem divina? Eu quero que você acompanhe comigo o relato de Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco, da Torá hebraica. Porque nela nós temos a resposta para essa pergunta. E Saul, ele tinha esse livro que era chamado Livro da Lei, a Torá. Saul tinha essas escrituras, os 5 primeiros livros. Os reis de Israel tinham acesso a essas escrituras. Então vamos ver o que vem dizendo lá em Deuteronômio 18. Qual foi a ordem de Deus com relação a isso? Para sabermos se a consulta que Saul teve com essa pitonisa de Endor, com essa feiticeira que estava ali escondida naquela caverna, se foi uma consulta aprovada por Deus. Vamos ver, antes desse relato, qual era a ordem divina já nas escrituras que eles possuíam. Deuteronômio 18, 9 a 12, diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Note que aqui o povo ainda não havia entrado na terra prometida. Note que quando Saul era rei, eles já estavam na terra prometida. Saul foi o primeiro rei de Israel. E note que antes mesmo disso acontecer, a ordem de Deus foi: quando entrares na terra, Deuteronômio 18, verso 9, que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Verso 10, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Essa foi a ordem de Deus nas Escrituras. Olha o versículo 11. Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador. Aquele espírito que falou a Saul era um espírito adivinhador, estava adivinhando o futuro, estava ali descrevendo o futuro, porque Saul queria saber o futuro, se ele ia ganhar a guerra ou não. E o espírito falou que não, que ele ia morrer, que o reino ia ser passado a Davi,
que ele e os seus filhos iriam morrer, aquele espírito estava adivinhando, era um espírito adivinhador. E aqui agora em Deuteronômio nós temos a ordem de Deus dizendo que eles não deveriam consultar espíritos adivinhadores. Mas continua, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha, amado, olha, minha querida, você que agora acompanha a série Texto e Contexto, olha a conclusão no versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então essas práticas, amado, eram abominações do Senhor, eram abominações ao Senhor. O Senhor repudia até hoje essas práticas. Se você faz isso, eu lhe peço em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, abandone essas práticas, porque isso é uma abominação ao Senhor. E as Escrituras são claras com relação a isso. E o último texto que nós vamos ler agora, nesse vídeo, é 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14. Você vai ver o porquê tudo aquilo aconteceu com Saul. Qual foi a sentença divina para essas práticas abomináveis que ele praticou. 1 Crônicas 10, 13 e 14 diz assim: Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Que palavra? Aquela de Deuteronômio, que ele já possuía. E também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, amado, amada, você que agora acompanha este vídeo, talvez, quem sabe, acredita em espíritos adivinhadores, em consulta aos mortos. Essas coisas, as Escrituras, a palavra de Deus são claras com relação a isso. Elas são uma abominação ao Senhor. E Saul, ele pereceu, ele foi abandonado por Deus porque ele desobedeceu a Deus. Não só nessa situação, bem antes ele já estava desobedecendo a Deus, indo contra a palavra do Senhor. E por isso o Senhor o abandonou. E não pense você que talvez você esteja prosperando, que talvez você esteja sendo bem-sucedido no que você faz, porque você consulta os mortos, consulta espíritos adivinhadores, consulta espíritos supostamente de pessoas que faleceram, que as coisas vão continuar indo bem para você, porque não vão. O Senhor, ele vai julgá-lo por isso, não eu. Eu estou apenas apresentando a palavra do Senhor a você. Mas se você pratica essas coisas, tenha certeza que o Senhor, ele está lhe dando a oportunidade de saber que isso é uma abominação a Ele. E que se você não deixar essas práticas, da mesma forma que Saul ele foi punido, você também será. Que Deus o ajude, que Deus o ilumine, para que você compreenda toda a verdade da palavra de Deus. E saiba que o contexto lá do encontro de Saul com a pitonisa, ele não foi aprovado por Deus. Que aquela prática foi uma prática repugnante aos olhos de Deus. E Saul sabia disso. Assim como muitos hoje sabem, mas continuam fazendo. Que Deus o ajude, lhe dê força para romper com o inimigo. Porque o poder de Deus é maior. Não tenha medo das ameaças do inimigo com relação a você, se você deixar de praticar isso. Rompa com o inimigo, porque Deus é maior, o poder de Deus é maior e Ele pode libertá-lo. Em nome do nosso Senhor e Salvador, o Filho unigênito do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?